Todos os dias, quase 100 toneladas de alimentos são descartadas nas feiras da capital. São frutas, verduras, aquelas que, por não apresentarem uma boa aparência, não são oferecidas aos clientes. Mas um programa do SESC tem ajudado a evitar esse desperdício, dando outro destino para esses alimentos que, reaproveitados, estão beneficiando entidades assistenciais. Aqui eles estão assim, fresquinhos, prontos para a mesa do consumidor. Mas nem sempre é desse jeito. Em Manaus, a quantidade de alimentos desperdiçados nas feiras e mercados é assustadora. 95 toneladas entre frutas, verduras, peixes e hortaliças vão para o lixo diariamente. Este feirante diz que falta melhores condições para o armazenamento e reclama do prejuízo. Porque não tem como conservar ela, quando ela amadurece desse jeito aqui, ela vai pro lixo, né? Se tivesse alguma coisa para conservar, gelar, bacana, aí ficava bacana. Prejuízo para a pessoa. Seu Francisco, que há 18 anos trabalha como agente de coleta de lixo na capital, está acostumado com estas cenas, mas lamenta saber que o destino de tantos alimentos são os lixões. Muito pro lixo, muito produto, melancia, girimum, pepino, maxixe, pimenta doce, cebola, muita coisa. Aí coleta, vai lá pro lixão. Este outro permissionário da Manaus Moderna justifica que diversos fatores colaboram para o desperdício. Se tivesse armazenamento era bem melhor, nem se discutia sobre isso, né? É uma feira muito grande, é uma feira que atende o estado e o interior. Então a quantidade é muito grande de mercadoria. O secretário municipal de limpeza pública se diz preocupado com o resultado do desperdício em Manaus, capital de um estado onde mais de 640 mil pessoas estão inclusas na faixa etária de extrema pobreza. E de acordo com ele, a prefeitura trabalha para reverter o problema. É um fato muito triste na nossa vida enquanto sociedade, né? Desperdiçarmos uma quantidade tão grande de alimentos que poderiam estar tendo um destino melhor e uma utilização melhor. A Secretaria já vem iniciando seus entendimentos junto ao Mesa Brasil, que é um programa bastante meritório do SESC Nacional e que tem já implantação aqui em Manaus. De acordo com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, a Feira da Panaí, no bairro Educandos, na zona sul de Manaus, é a campeã em desperdício de alimentos. Em 2013, foram em média 9 toneladas por dia que foram parar no lixo. O desperdício em Manaus já poderia ser bem menor se houvesse preparação dos feirantes no processo de seleção dos alimentos. E essa é a proposta do programa Mesa Brasil do SESC. Só no ano passado, o programa, que dá outro destino para alimentos que iriam para o lixo, recolheu mais de 2 toneladas em Manaus, junto a agricultores, restaurantes, supermercados e padarias. Um exemplo é uma parceria que nós estamos buscando com os feirantes, no sentido de estarmos convidando esses feirantes a trabalharem conosco, a se sensibilizarem com a questão do desperdício, e aí vem toda uma questão de um trabalho educativo com eles, para que eles já separem esses alimentos que estão destinados ao lixo e que esses alimentos possam estar aí indo à mesa de quem precisa. São sobras que ajudam a reforçar as refeições, por exemplo, em entidades como a Associação de Idosos, que também atende crianças e adolescentes na capital. Está sendo aceito de ótima qualidade, porque o idoso em si, ele precisa passar por uma nutrição, né? Já a Secretaria Municipal de Feiras, Mercados, Produção e Abastecimento informou que estuda um projeto específico de armazenamento para evitar o desperdício dos feirantes. O motorista de um caminhão ficou ferido durante uma explosão que atingiu o veículo na BR-174. As imagens feitas por celular mostram o momento em que as rodas do caminhão estavam em chamas. O acidente aconteceu por volta de 2h30 da tarde. De acordo com testemunhas, o motorista do veículo parou para destravar as rodas, que estavam superaquecidas quando aconteceu a explosão. E na hora, um rapaz que estava socorrendo falou para a gente que o rapaz que vinha em viagem, ele viu que uma das rodas estava travando.
aquece, como todo motorista sabe. O que ele fez? Ele foi descer para tentar destravar a roda, só que o que ele falou, ele não tinha atentado o detalhe, que já estava pegando fogo. E quando ele foi tentar destravar, o pneu explodiu. O motorista, identificado apenas como Neto, foi socorrido por outro caminhão que passava na hora do acidente. O fluxo de carros precisou ser desviado pela Polícia Rodoviária Federal. E outro acidente envolvendo um ônibus e um caminhão complicou o trânsito esta tarde na Avenida Torquato Tapajós, na capital. As informações com Tamires Cler. O acidente aconteceu por volta das 2h30 da tarde e deixou 3 pessoas feridas. O trânsito aqui na Avenida Torquato Tapajós ficou parado por pelo menos 3 horas no sentido centro. Quem vai dar mais detalhes pra gente é Gilmar Costa, que é supervisor de trânsito do Manaus Trans. Gilmar, o que aconteceu? O condutor do caminhão colidiu com a traseira do ônibus de linha, o qual lesionou com 3 vítimas. Ficou 3 vítimas lesionadas, que todas eram do caminhão. E foi levada uma pelo SAMU e conduzida ao Platão Araújo. O trânsito ficou bastante congestionado, mas canalizamos a via e fluiu lentamente. Ainda está muito congestionado, mas estamos com o apoio do Detran aqui no local, do guicho do Detran, para retirar esse caminhão, que ainda ficou bastante avariado aqui. E foi culpa de quem esse acidente? A perícia vai dizer isso. Já teve perícia no local, a perícia científica já esteve aqui, já fez todos os procedimentos dela e liberou já o ônibus e nós só estamos tirando o caminhão para fluidez do trânsito no local. Sabe para onde as vítimas foram levadas? Só uma vítima que foi socorrida, que foi conduzida pelo SAMU ao Platão Araújo, na Zona Leste. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Tamires Cler para o Band Cidade. Vamos saber agora como vai terminar a semana. Veja os detalhes da previsão do tempo. A sexta-feira terá muitas nuvens em Anamã, onde também há previsão de pancadas de chuva no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 22 e 34 graus. O tempo também fica instável em Ipixuna. A mínima prevista é de 22 e a máxima chega aos 31 graus. Na capital, o tempo fica nublado a encoberto, com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Agora atenção, foliões. A interdição de ruas para festas de carnaval, como blocos e bandas, precisa ter autorização prévia da Prefeitura de Manaus. As informações com Neto Cavalcante. O período do carnaval se aproxima e os organizadores de bandas e blocos de rua precisam cumprir uma série de exigências para poder fechar a via pública sem causar prejuízo aos demais. E o Manaus Trans é um desses órgãos da prefeitura que deve ser consultado. O responsável pelo evento deve primeiramente procurar o SMTU para verificar a questão do transporte público. Depois da liberação do SMTU, ele se dirige ao Manaus Trans e aqui será avaliado o trecho, a rua que ele vai interditar. E, uma vez liberado, ele pode tomar as providências junto aos órgãos do meio ambiente e de segurança pública. Precisa de um tempo com antecedência para procurar esses órgãos? O mais breve possível. Aqui no Manaus Trans, ele deve entrar com no mínimo 7 dias de antecedência. E no início do processo todo, você tem uma ideia? De preferência, uns 30 dias antes, para ele entrar no SMTU. 30 dias antes. E para o caso do motorista que encontrar na rua algum fechamento que ele considere irregular, tem algum número que possa denunciar para o Manaus Trans? Com certeza, ele deve entrar em contato com o Manaus Trans através do número 0800 092 1188 e fazer a denúncia dele. Quais são os principais documentos que os organizadores precisam trazer aqui no órgão? Trazer o RG dele, né, CPF, ele precisaria também de uma anuência dos moradores com abaixo-assinado e um croquis com o trecho da via a ser interditado. Muito obrigado, Domingos, pelas informações. Neto Cavalcante para o Band Cidade. Veja em instantes, mais uma mudança no calendário do Campeonato Amazonense antecipa a partida entre Nacional e Nacional Borbense, que agora será disputada fora da capital. E ainda, os preparativos do Manaus Futebol Clube, atual campeão da Série B e que este ano vai estrear no Campeonato Amazonense.